Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem mais uma aula síncrona do curso de música. Eu sou a professora Lina Noronha e a gente vai falar um pouco sobre a questão da avaliação em música, que é um assunto sempre muito polêmico, vamos dizer assim. É uma dúvida, uma questão que os alunos sempre trazem. Então, eu resolvi fazer uma aula sobre isso. E tem um texto, que é o texto de referência, que eu vou colocar aqui para vocês na tela. Deixa eu achar aqui. Que é um livro que tem na nossa biblioteca virtual. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela compartilhada. Esse aqui, o link da nossa biblioteca. É um capítulo do livro Avaliação da Aprendizagem em Arte, que é organizado pela Bernadette Zagonel, e tem um capítulo que é só avaliação em música, né? Então, é esse capítulo que nós vamos tratar especificamente, que é o. Deixa eu achar ele aqui. É o capítulo Avaliação da Aprendizagem em Música, da Ana Portela, que está nas páginas 34 a 49 desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês acham aí na nossa biblioteca virtual. Então, vocês podem consultar esse texto para terem maiores detalhes sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Um outro livro, a Carla colocou aí, capítulo 2. Um outro livro que eu uso sempre como referência para a questão da aprendizagem, da avaliação da aprendizagem, é o livro do Lucchesi, que é sobre aprendizagem no geral. É o Cipriano Carlos Lucchesi, chama Avaliação da Aprendizagem Escolar. Eu vou colocar aqui para vocês verem também. Esse aí também dá para achar o link na internet, não dá para baixar também, igual o livro da nossa biblioteca virtual, mas dá para ler online também, vocês acham. Eu vou copiar o link e vou colocar no chat para vocês. Esse livro é feito de uma série de artigos sobre avaliação da aprendizagem escolar, escrito pelo professor Cipriano Lucchesi, que é uma referência nessa questão da avaliação da aprendizagem, né? Um autor de referência para a questão da avaliação de aprendizagem no geral, não de música especificamente, né? Da aprendizagem escolar, em qualquer que seja a disciplina. Então, ele também é um autor muito importante, porque ele fala sobre os princípios, né, as bases da concepção da avaliação da aprendizagem. Então, por isso, o livro dele é muito importante e uma referência para qualquer que seja a área também. Eu vou deixar aqui no chat o link onde vocês conseguem ler esse livro online, né? Que esse não tem na nossa biblioteca. E se vocês puderem ler um capítulo, pelo menos, desse livro aí, que são todos artigos dele mesmo, né? Desse autor, já vocês vão ver que já vai ser de grande ajuda para a compreensão de vocês essa questão da avaliação da aprendizagem. Bom, eu vou colocar aqui uns slides que eu preparei para a gente falar um pouco hoje. Deixa eu colocar aqui. Então, esse é o nosso assunto de hoje, a avaliação da aprendizagem. Ah, não está ficando grande aqui para mim, não ficou. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar
quando a gente fala disso, né? É como avaliar a aula de música, porque quando a gente fala em avaliar a aula de música, geralmente as pessoas pensam que isso é uma coisa que, por si só, é difícil, porque pensam em questões subjetivas, ah, relacionadas ao emocional, à expressão da subjetividade da pessoa, e isso não é uma coisa passível de você avaliar, né? Então, não é por aí que nós vamos pensar, nós temos que pensar na questão do conhecimento musical, na questão das habilidades que o aluno pode adquirir nas aulas de educação musical, e é a partir disso que nós vamos pensar numa avaliação. E a questão da importância da avaliação no ensino de música, que é o primeiro tópico que eu coloquei aqui, nós temos que pensar que a avaliação dentro da educação musical não é só você atribuir nota, né? Porque pelas próprias características da disciplina, você vai ter um tipo de avaliação em que você tem que pensar no processo da construção das atividades que você propuser e como o aluno se sai nessas atividades, né? Não é o resultado final, é um processo muito mais do que um resultado propriamente dito, né? A gente está falando de uma linguagem artística e a gente tem que pensar que a avaliação tem que ser alguma coisa que vai ser baseada no acompanhamento que você faz do aluno e com foco nesse processo de aprendizagem que você vai observar, né? Não é uma coisa tão simples da gente fazer, ainda mais na nossa área. Bom, outra coisa importante é que a gente precisa partir da avaliação a partir do nosso planejamento. A avaliação vai ser pensada a partir do planejamento da disciplina, das aulas que a gente fizer, é claro. Né? Então, você tem que planejar o que você pretende, o que você vai ensinar, que habilidades você quer que o aluno adquira naquele seu trabalho, para a partir daí você pensar que tipo de avaliação você vai realizar ali naquele momento, naquela situação, né? Então, o que você tem que pensar é identificar a partir da sua avaliação, como diz o nome, é uma avaliação da aprendizagem. Não é um castigo para o aluno, nem um castigo para o professor. É uma maneira de você avaliar como o aluno está conseguindo aprender, como ele está conseguindo adquirir as habilidades, se aquilo está sendo efetivo, se não está. Não é? Então, você vai identificar as dificuldades que o aluno tem e vai trabalhar a partir daquelas dificuldades para que o aluno adquira habilidades, né? Desenvolva competências musicais. Então, isso é que vai ser o processo de ensino-aprendizagem e que você vai usar na avaliação também da aprendizagem. Bom, aqui nesse slide eu coloquei em destaque essa questão da avaliação como um processo, né? Então, em música, principalmente, a gente está tratando de um trabalho artístico, a gente trabalha com a criação, a gente trabalha com a execução musical e a gente trabalha com a apreciação musical. Todos esses três elementos vão fazer parte do teu processo de ensino, né? São os três pilares da educação musical, é a criação, a apreciação e a performance, né? A execução musical, que tem que estar envolvido de alguma forma, às vezes com peso maior num, às vezes com peso maior no outro, no processo de ensino, e isso também vai ter que estar presente na avaliação da aprendizagem que você vai promover dentro desse teu trabalho de educação musical. Né? Então, sempre muito importante esses dois aspectos. Um processo contínuo e sempre integrada a esse processo de ensino-aprendizagem que você está construindo ali com seus alunos de educação musical. Bom, outra coisa, também serve esse processo de avaliação
da aprendizagem serve para você identificar o seu próprio trabalho, o que está funcionando com um determinado aluno, o que não está funcionando, o que você precisa mudar para que aquele aluno consiga ganhar mais habilidades, o que está dando certo para aquele aluno adquirir essas habilidades que você se propôs a levar os alunos numa determinada classe, num determinado curso, numa determinada aula. Não é? Então, é um instrumento de acompanhamento do trabalho que está sendo feito para o professor também. Não é apenas para o aluno, para avaliar o aluno, é para o professor avaliar principalmente o trabalho que ele está fazendo, quanto ele está sendo efetivo. Não é? Então, você identifica ali as dificuldades do aluno, os pontos fortes dele, e a partir disso você executa o teu planejamento e acompanha o processo desse aluno para poder avaliar o que está sendo alcançado, o que está sendo conseguido com isso que você propôs e conseguiu executar. Bom, o que é importante? Você conhecer o teu aluno sempre, né? Entender como é a vivência musical dele, qual é a bagagem musical que ele tem, contextualizar sempre, inclusive social e historicamente, o que você está trabalhando com os alunos, entender o contexto daquele aluno, o contexto musical dele, e conseguir, a partir disso tudo, construir esse seu processo de avaliação de aprendizagem. Não é uma coisa simples, gente, e é uma coisa muito particular de cada situação, de cada público com o qual a gente está lidando, mas isso é o trabalho da gente enquanto professor, né? Não tem uma receita pronta para nada do que a gente faz em sala de aula. Então, a gente tem essas diretrizes e que a gente vai aprendendo e aplicando a cada situação que a gente vive enquanto professor, enquanto educador musical. A gente não repete a mesma situação pedagógica, vamos dizer assim, duas vezes, a vida toda, mas isso também é a riqueza do ensinar, né? A vida toda, cada turma que você tem é uma coisa diferente, cada classe, cada curso, você sempre tem que se adequar ao que você está trabalhando, ao aluno que você tem naquele momento, ao que você está ensinando, e a gente também não é sempre igual, a gente também vai mudando ao longo do tempo. Né? Bom, quanto aos exercícios práticos, você tem que pensar sempre nessas possibilidades que você vai criar para os alunos, para ele desenvolver as habilidades que você propôs, nesses três aspectos que eu falei: criação, performance e apreciação musical, sempre considerando esses três pontos. Então, na atividade de ensino e na atividade de avaliação da aprendizagem também, certo? Então, sempre considerar isso, seja na performance, seja na criação musical, na expressividade do aluno, e na apreciação musical também. Você ensinar a identificar estilos, ensinar técnicas musicais, faz parte dessa questão da apreciação também que a gente tem. Bom, o foco principal é sempre no desenvolvimento de competências. Isso a gente aprende até com o que a gente lê no PCNs, né? Que a gente precisa acompanhar e identificar o progresso do aluno e utilizar isso na construção de competências musicais. O que é isso? É você dar ao aluno a capacidade de agir a partir desses conhecimentos que você levou a ele, possibilitou a ele, certo? Então, não queria passar ainda, deixa eu tirar aqui. É a partir disso que você vai trabalhar o que você vai fazer com seus alunos, como você vai avaliar essa aprendizagem, não é?
Então, essa é a questão importante. E uma coisa fundamental que você vê tanto nesse texto do livro da Zagonel, quanto do livro do Lucchesi, é a concepção da avaliação da aprendizagem não é uma coisa isolada também. Ela faz parte do teu contexto de como você pensa a sua aula de educação musical, de como você planeja essa aula, de como você entende o que é ensinar música, de como você trabalha esses elementos musicais que você tem, que você quer ensinar para o seu aluno, enquanto conhecimento musical, e como você entende isso histórica e socialmente também, e o contexto desse aluno, enfim, faz parte de um todo a avaliação da aprendizagem, né? Nunca é uma coisa isolada. Eu vou fazer aqui um questionário e vou dar para os meus alunos responderem. E fim de papo. Não é isso, gente. Isso aí é o método de avaliação de antigamente, né? Que era alguma coisa punitiva e que você cobrava o conhecimento simplesmente como uma coisa, como a famosa educação bancária que o Paulo Freire fala, né? Que o aluno tinha que decorar e responder o questionário e fim de papo. Não é isso que a gente tem em arte. Nem é essa concepção de que a arte eu não posso avaliar porque é uma coisa subjetiva, é música, é expressão de sentimento, cada um que tem um gosto. Não, não é isso que nós vamos trabalhar. Né? A gente vai trabalhar o conhecimento musical, o quanto o aluno consegue adquirir os conhecimentos musicais que a gente está trabalhando com eles, o quanto ele adquire habilidades no campo do conhecimento musical. Então, não é uma coisa assim totalmente subjetiva e empírica também, não, né? Olha aí o que a professora Carla está falando. O ensino musical não pode ser engessado de maneira nenhuma, né? Então, a gente tem que ter essa abertura para poder trabalhar com os alunos, pensando na avaliação da aprendizagem, dentro de todo esse contexto da concepção geral que a gente faz do ensino, que a gente está promovendo ali, de educação musical, né? E como isso pode ajudar no desenvolvimento, no progresso do aluno, na aquisição de habilidades que a gente se propõe a trabalhar com esses alunos, né? Então, isso é a questão central que a gente tem aí. Deixa eu achar uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês. Essa questão da avaliação da aprendizagem é uma coisa do ensino, quando virou um ensino para as massas, né? No século XIX. Antes nem tinha essa ideia de avaliação de aprendizagem. Isso nem era uma preocupação, na verdade, né? Então, é uma coisa relativamente recente e começou dessa forma massacrante que é a do ensino tradicional. É muito recente essa nova concepção de você ter a avaliação de aprendizagem como parte do processo do ensino que você está promovendo ali, né? Como parte desse contexto todo de educação musical que a gente está trabalhando. E ainda mais recente ainda, quando a gente fala de música, né? Porque o ensino de música já é uma coisa relativamente nova nas concepções que a gente tem atualmente de educação musical, não é? Bom, deixa eu voltar aqui no slide para a gente continuar aqui. As questões da importância, deixa eu colocar. Peraí, gente, deixa eu voltar o slide aqui. Aqui, isso que eu parei. Vamos lá. Bom, a importância da avaliação formativa.
é um processo que é importante porque a gente tem um feedback contínuo de como o aluno está se desenvolvendo, como que está acontecendo esse aprendizado, o quanto ele está sendo efetivo, não é? E o objetivo nunca pode ser punir o aluno, reprovar o aluno, é claro, não é? Muito menos o que era antigamente a aprendizagem, que era quase que uma tortura, né? A aprendizagem. É identificar as dificuldades do aluno, melhorar a possibilidade de aprendizado dele e o nosso trabalho em relação a cada um dos alunos. Esse tem que ser o objetivo da avaliação de aprendizagem que a gente faz, né? E assim você ajuda esse aluno a adquirir o conhecimento musical e a se desenvolver enquanto ser humano, no conhecimento escolar dele e de vida também, né? Porque a gente tem que considerar a música de cada aluno, a realidade de cada aluno, o contexto em que ele vive, para a gente poder pensar o trabalho que a gente vai fazer de educação musical numa determinada sala, né? Bom, a avaliação diagnóstica é quando você identifica aquilo que o aluno te traz, da onde você parte, o que ele precisa trabalhar, que dificuldades ele tem. A partir daí, você cria um planejamento do que você vai trabalhar com aquela sala, com aqueles alunos especificamente, né? E esse é o primeiro passo, a avaliação diagnóstica. E dali em diante você vai realizando avaliações de aprendizagem e construindo o seu planejamento, que também é uma coisa dinâmica, não pode ser engessado, como a professora Carla falou, conforme você vai percebendo o que está dando certo e o que não está funcionando com determinados alunos, não é? Bom, resumindo o que eu queria trazer para vocês sobre esse assunto, para vocês refletirem, é essa questão de pensar na avaliação da aprendizagem como alguma coisa conectada já ao planejamento do que você vai fazer. Por isso a gente trabalha tanto com planos de curso, com planos de aula, na disciplina de seminários temáticos. A gente faz ao longo da disciplina, a gente faz todo um projeto pedagógico construído coletivamente, porque isso é uma ferramenta importantíssima para nós, educadores musicais. E é fundamental que vocês saiam daqui com essa ferramenta dominada, né? de ter essa capacidade do planejamento do que vocês vão fazer e incluir nesse planejamento esse pensamento na avaliação de aprendizagem. Então, esse é o termo que a gente usa atualmente, é avaliação de aprendizagem, porque não é um teste, uma prova para você simplesmente aprovar ou reprovar um aluno, é uma avaliação do quanto está sendo efetivo esse processo de ensino-aprendizagem que você está promovendo com aqueles determinados alunos, com aquela determinada turma, nesse determinado curso que você está atuando. Certo? Então, é importante você promover diferentes atividades de avaliação para você conseguir avaliar diferentes habilidades de diferentes alunos, porque os alunos também têm as suas particularidades, suas individualidades, e você tem que considerar isso na hora da avaliação, e usar isso como uma ferramenta para você construir o seu trabalho também, para você ter mais sucesso nessa aquisição de habilidades musicais que você está promovendo com os seus alunos, não é? Então, essa é a intenção e é o que tem que estar como diretriz básica na hora de pensar essas avaliações de atividades em música. Então, esquece esse pensamento de que não dá para avaliar porque é coisa subjetiva, então eu vou fazer o aluno criar uma apresentação lá em grupo, uma apresentação musical, e aí se aquela apresentação, o resultado for bom ou se for ruim, eu vou dar uma nota para eles. Não é isso aí. Se você criar uma apresentação musical em um grupo, por exemplo,
O que você vai avaliar ali é muito menos o resultado final que vai aparecer daquela apresentação, se a música foi maravilhosa ou foi afinadíssimo, e etc., as questões técnicas da apresentação musical, se ele tocou bem, se ele não errou nada, não sei o quê. Isso é o que menos importa. O que você vai utilizar aí para avaliar é o processo que o aluno passou para chegar naquela apresentação, vamos supor, né? Por exemplo, de onde ele partiu e aonde ele conseguiu chegar. Naquele processo, como ele se desenvolveu, o que ele adquiriu de habilidade musical nesse processo para chegar naquela apresentação que você promoveu, né? Então, isso é o que você vai avaliar, isso é que vai te ajudar nessa avaliação da aprendizagem, o quanto aquele aluno adquiriu. Não importa que foi um pouquinho assim, e o outro um pouco mais assim, e que o resultado final para uma pessoa que está olhando de fora não foi lá essa perfeição musicalmente falando no aspecto técnico. Isso não vai importar para você. O que importa é o contexto que você está trabalhando com eles e como foi o processo dos alunos nessa construção de um determinado trabalho que você apresentou como um resultado final daquele momento, vamos dizer assim. Porque esse exemplo que eu dei de fazer uma apresentação, para os alunos é importante também você ter um resultado final, né? Se você está preparando uma música, por exemplo, ele quer ter, ter a sensação de que agora eu consegui, está pronta, vamos apresentar, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa importante. Mas o que importa na avaliação é muito menos o resultado técnico final, e sim o processo de chegar do início até aquele momento da realização da apresentação. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês desse processo de avaliação focado na construção do aluno, né? No desenvolvimento do aluno, e não no resultado final, quando a gente fala de coisas musicais. Né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Quiser fazer algum comentário. Oi, Pro. Aí eu aqui. É, eu percebi que a avaliação, do que a senhora terminou de falar aí, né? Realmente tem acontecido isso com alguns alunos que eu estou trabalhando, né? Eu vejo que alguns se desenvolvem mais, outros menos e com muitas dificuldades, né? E eu tenho usado algumas estratégias, tipo, às vezes eles precisam que eu desenhe as notas, para eles lembrar, através do desenho, as primeiras sílabas, né, daquela nota, um sino, né, em outros casos, até numerar, né, a numeração, para poder ir através dos dedos, por exemplo, um, dois, três, ele saber onde que ele vai numa tecla, conhecendo as notinhas, né? E eu vejo que quando chega no final do semestre, eles querem apresentar, né? Vai chegando no final, eles querem se apresentarem. E para eles torna-se um desafio, porque quando as dificuldades que eles vieram tendo durante o longo do tempo, eles conseguem resolver para se apresentarem, porque os olhos brilham para eles querer apresentar, né? E eu vejo que na minha formação também eu tenho bastante dificuldade e é na insistência, às vezes voltando de novo, fazendo, e eu consigo resolver algumas questões dentro da minha formação aqui na faculdade. Mas é sempre voltando, voltando, lendo, lendo, sem parar, para poder ir melhorando e entendendo alguns aspectos que ficam sem resolver, né? Então, eu achei interessante, porque na minha época lá atrás, quando eu comecei a entender música, a gente tinha que realmente decorar, solfejar as notas sem errar nenhuma notinha, porque senão não passava naquela lição.
era bona ainda, então tinha um tempo que o professor marcava ali para marcar, né, aquele tempo dentro do solfejo. Eu tive bastante dificuldade também, e hoje eu vejo que até os livros, né, já traz uma facilitação muito grande, assim, para ensinar e para a gente também, né, aprender. É isso mesmo, Renata, e que você colocou bem, os alunos não vão no mesmo ritmo e a gente tem que considerar isso, é o processo de cada um. De repente, um chegou num ponto de adquirir um resultado final que é inferior musicalmente, vamos dizer, ao outro, mas no processo ele conseguiu do começo até ali mais do que o outro, entendeu? Então isso que a gente tem que considerar, né? O quanto ele conseguiu fazer de onde ele saiu até onde ele chegou. E não simplesmente o resultado final e nivelar todo mundo pelo resultado final, né? Essa é a questão da gente ter esse olhar diferente na avaliação da aprendizagem, né? Não é o resultado, é o processo. Faz toda a diferença. Lina, gostei muito do comentário da Renata, isso realmente é verdade. Graças a Deus as coisas estão mudando, né? De avaliações que sempre deixaram os alunos nervosos, porque era como o Paulo Freire, você mesma disse, né? Era aquela educação bancária, era o que era dado, você recebia, podia até tirar dúvidas e tal, mas você tinha que saber aquilo para a prova, né? Mesmo tendo dificuldade ou não. E música é uma matéria que acaba sendo diferente das outras, tipo biologia, ciências, matemáticas, porque tem a área dela que é de artes, né? Então, por isso, até muitas dúvidas sobre como avaliar. E eu gostei muito do que você falou, e não sei se meu complemento estaria certo, né? Por mais que seja um pouquinho diferente, eu penso que, como você disse, aquele aluno ele pode ter feito um trabalho super legal no processo, não teve um resultado que foi perfeito, mas também a perfeição não é algo que né, deve se esperar sempre, não é o principal, como você disse. E esse aluno que conseguiu se dar melhor no processo do que um outro, é legal que eles, nesse processo, eu acho muito bom que eles se ajudem, um vá trocando ideia com o outro, para que todos acabem aprendendo ao longo do processo, né? E mesmo que tenham resultados diferentes, um acaba tendo uma experiência com o outro, para com o outro, né? De aprender, de evoluir. Então, eu acho isso muito bom e as escolas às vezes acabam não incentivando muito isso, né? Essa questão da cooperatividade em vez da competitividade, de, né, só ver pelo resultado e tal. Em relação a trabalhos teórico-musicais, como, por exemplo, sei lá, alguma coisa da história da música, né? Eu imagino que Um uma minuto, forma legal de avaliar também seja um minuto, vai casos, cair. de, Se cair, a gente volta no mesmo link, tá bom? claro, Opa, pode continuar. ah, perdão. É, Ah, com certeza, Carla, concordo. Acho que foi a Carla.